A avaliação de impacto ambiental é um dos instrumentos de gestão ambiental mais difundidos no mundo. Uma pesquisa recente encontrou que 95% dos países do mundo possuem algum tipo de regulação, de regulamentação da avaliação de impacto ambiental no seu arcabouço regulatório. A origem da avaliação de impacto ambiental, ou da AIA, ela remonta aos anos 60, onde você tinha um aumento da preocupação da sociedade com os limites do crescimento, os limites da poluição, de que maneira o desenvolvimento começava a impactar de maneira mais clara e evidente os limites ambientais dos ecossistemas. Então, é uma época em que se começa a falar muito em controle da poluição industrial, controle da poluição atmosférica. E a AIA, a Avaliação de Impacto Ambiental, ela é basicamente esse instrumento dedicado a pensar antes de agir. Os impactos que incidem sobre o ambiente, eles vão incidir sobre fenômenos multiescalares. Então, a gente tem impactos que incidem localmente, como, por exemplo, sobre comunidades e grupos sociais específicos. A gente tem impactos que incidem na dinâmica do município e a gente tem impactos que incidem sobre a região, que nem sempre são os mesmos impactos e nem sempre a forma como eles alteram a dinâmica social são similares. Então, isso gera uma enorme complexidade, tanto na análise dos impactos como na mitigação dos impactos. A avaliação de impacto ambiental é um processo em que se define como vai se dar o estudo sobre a viabilidade daquele empreendimento e também sobre mecanismos e obrigações para que aquele empreendimento funcione. Então, a gente precisa entender a avaliação de impacto ambiental como um processo que passa desde definição do que precisa ser avaliado ou não, passa pela definição do escopo do que precisa estar contido nesse estudo ambiental, em termos de diagnóstico, em termos de informações com dados primários, dados secundários. Em seguida, efetivamente, tem um processo de avaliação do impacto que geralmente a gente faz através do que a gente chama de matriz de impacto, onde a gente qualifica esses impactos, identifica e qualifica esses impactos em termos de magnitude do impacto, importância do impacto. Mensurar o tamanho do impacto, então, o quanto ele está atingindo, o quanto ele está alcançando em termos ambientais, ou seja, tanto no ambiente natural quanto no ambiente antrópico, E poderia ser impactos positivos ou negativos, ou seja, algo pode recuperar um ambiente, pode recuperar uma sociedade, ou negativo, quando ele realmente destrói. Em geral, é uma avaliação pós-impacto, A avaliação o impacto aconteceu, a gente vai lá, o pessoal vai lá e mede o que aconteceu ali. E que é muito difícil, porque qual o parâmetro, É o parâmetro da vida urbana? É o parâmetro da vida industrializada? Ou é o parâmetro de uma comunidade de vida tradicional que vive em total contato e interdependência com a natureza? Então, assim, esse parâmetro ele é muito padronizado para uma vida industrializada, urbana, e é bastante complicado essa avaliação. As instituições que precisam fazer isso legalmente para licenciamento, para monitoramento, costumam usar padrões bastante pré-definidos, e que costumam não atender à realidade da vida local, da complexidade que é a vida nos territórios. Porque, de fato, tem uma interdependência e uma interconexão, da questão ambiental com a sociedade em geral. Mas a justiça ambiental e a ideia de equidade ambiental, ela evidencia mais isso, é de que a problemática ambiental, ela atravessa muitas desigualdades, Então, as pessoas, as comunidades, elas vivenciam a contaminação, a degradação, a poluição de forma muito diferenciada, a partir de recortes de gênero, de classe, de raça, de etnia, de onde elas vivem, E, da mesma forma, também é profundamente desigual quem lucra
Quem arca com os ônus, né, de carregar nas costas os impactos do modelo de desenvolvimento e quem lucra com os bônus, né? Então a ideia de equidade ambiental, ela tenta trabalhar um pouco na desconstrução desse senso comum, despolitizante na maioria das vezes, né, para evidenciar que existem essas desigualdades, que existe um histórico de racismo ambiental profundo, através do qual, para a gente conseguir, né, ter uma meta de ampliar concretamente, né, da forma mais ampla possível, os marcos de proteção ambiental, a gente só vai fazer isso se a gente enfrentar essa desigualdade, se a gente enfrentar esse racismo. Então, na medida em que os técnicos que vão ser responsáveis por um estudo de impacto ambiental, eles vão lá com as suas planilhas, né, com a sua linguagem tecnicista, separando o que é o meio ambiente biótico do econômico, do cultural, fazendo, né, essas diferenciações que vão totalmente na contramão da relação de vários povos e comunidades com seu próprio ambiente, né? E chega ali e diz, não, aqui não tem ninguém, aqui tem uma população extremamente pobre que vai ser muito feliz porque vai ter emprego, e aqui não vai ter impacto, porque aqui se tiver um impacto com relação a algumas casinhas, a gente faz um reassentamento dessas casinhas em outro lugar, não tem problema nenhum. Então, assim, quando a gente lê, né, os relatórios que estão ali dentro desses procedimentos de avaliação de impacto ambiental, a gente vê que esse olhar racista, que desqualifica, que invisibiliza essas comunidades e as suas formas de relação com aquele meio ambiente, se traduz ali também, né? Se traduz na forma como esses estudos são produzidos, se traduz na forma como essas comunidades não são vistas como um sujeito político com poder, com autonomia sobre seus territórios, então a elas não é dado nem o direito de informação, né? No máximo elas vão atrás de ler esses estudos e vão ver ali quase como que uma outra linguagem, né? Uma linguagem que não é preocupada em comunicar, muito menos preocupada em escutá-las, muito menos preocupada em fazer com que a voz delas tenha de fato algum poder de decisão, né, em procedimentos que vão, ao invés de cuidar para ampliar a democratização das decisões que dizem respeito, né, à política ambiental, vão reafirmando essa lógica, né, excludente, essa lógica que reproduz esse movimento de impor zonas de sacrifício, né? E no máximo trabalhar ali com negociação de direitos, com estabelecimento de condicionantes, né? Mas não de fato radicalizar a democracia nos procedimentos de avaliação de equidade ambiental. A produção de petróleo e gás, ela tem, eu colocaria dois principais aspectos ambientais que estão mais associados diretamente com a apropriação e conflitos com territórios tradicionais. Um aspecto é o tráfego de embarcações, porque a plataforma de petróleo que está a muitas vezes centenas de quilômetros da costa, porém, ela precisa de uma série de insumos que tem que chegar nessa plataforma e os resíduos que são gerados na plataforma também tem que retornar para o continente, para a zona costeira. Então, a indústria faz uso de embarcações, né? De portos, terminais até plataforma e vice-versa. Então, todo esse tráfego de embarcações, ele gera um conflito de uso do espaço marinho, que é utilizado por comunidades tradicionais pesqueiras, comunidades pesqueiras artesanais. Então esse acho que é um primeiro conflito, né, que diz respeito a essa questão da apropriação de territórios tradicionais. Um segundo aspecto é o aspecto relacionado à distribuição de royalties, porque também na legislação brasileira existe a obrigatoriedade de que uma parte do que é obtido em termos de produção de óleo e gás, em termos de recursos, né, obtidos com a comercialização desses produtos, ele se transforma em royalties, participações especiais, que são, por dispositivos específicos da legislação, distribuído para municípios, estados e até em instituições a nível federal.
E existe um debate de que a distribuição dessas receitas, a distribuição dessas rendas, em muitos municípios com volume bastante grande, isso começa a gerar uma mudança no perfil econômico desses municípios e que acaba se traduzindo em maiores pressões sobre territórios tradicionais. A gente mapeou os impactos terrestres de uso de ocupação de solo e a gente viu que no decorrer dos anos assim, teve muita diferença, muita mudança, né? Não muito boa, algumas boas, né? Mas é isso aí. Teve muito crescimento desordenado por conta do repasse dos royalties, né? Então achou que a cidade ia ter muitas melhorias, então acabou tendo muito crescimento desordenado. O repasse dos royalties, né? Poderia ter melhorias assim com relação à saúde, não tem segurança, não tem saneamento básico. E assim, o royalty vem, mas o município também não faz nada para melhorar, entendeu? Então é bem complicado falar sobre essas coisas. Não há investimento na população. Rende o município e quando faz um projeto para poder ter mídia, né, a prefeitura, ele escolhe escolas do município próximo à sede, ele escolhe projetos próximos à sede e os bairros periféricos. Campos é muito grande, né? 50 quilômetros para Farol, para o outro bairro 60, Morro do Coco, os extremos são muito distantes. E aí os projetos ficam somente para as pessoas que moram na área central. Então o petróleo passa por aqui, né, tio? Pelo helicóptero. Passa por aí, né? O dinheiro da vez passa, né? Então, um exemplo para ilustrar esse tema, municípios que são onde a pesca artesanal é uma atividade econômica preponderante naquele município. A partir da chegada de grandes volumes e receitas do petróleo, começa a desenvolver outros tipos de atividade econômica. Isso pode gerar, né, a chegada de trabalhadores, a atração de mão de obra, e aí isso começa a se traduzir, portanto, né, num maior custo de vida, em processos de especulação imobiliária que, de uma forma indireta, também acaba contribuindo para o aumento de conflitos com os territórios tradicionais. Esses empreendimentos costeiros que estão associados à atividade de produção de petróleo e gás, eles também geram uma série de conflitos em termos de apropriação do território, né? Os empreendimentos portuários têm muito conflito com comunidades tradicionais costeiras, perda de fragmentos de mangue, que afeta a produtividade biológica daquele ecossistema. Os terminais de recebimento de óleo, que são localizados na zona costeira, por receber muitos navios que estão transportando um produto perigoso, tem maiores eventos de vazamento de óleo que acaba também atingindo esses territórios tradicionais. Então eu diria que também tem esse elemento da produção de petróleo como uma atividade indutora de outros empreendimentos que de uma forma secundária, portanto, também geram maiores conflitos ambientais com os territórios tradicionais. Primeiramente, a questão do próprio pescador em si, né? Quando ele vai para poder pescar, e, tipo assim, próximo da plataforma ali, um raio, né, de 500 metros, né? Então ali acaba jogando muitas coisas ali que acaba atraindo mais peixes ali para aquela localidade. Então ele acaba não podendo pescar por ali e tem que ir um pouco mais longe, né? Além dos 500 metros, tem que gastar mais combustível, mais recursos, né? Para poder estar pescando, né? E acaba, né? Passando mais tempo, né, fora também, lá, é lógico, né, gastando mais tempo, recurso e sendo mais cansativo também, né, para o próprio pescador. Fora isso também, né, caso também ocorra também de ocorrer algum vazamento, quem vai ser afetado? Lógico, vai ser a parte aqui do litoral, né? Então as pessoas aqui que
Daqui em geral, né? Vai ser afetado, né? Com essa questão do vazamento, né? De fato, do ponto de vista das denúncias, a gente tinha ali uma convergência profunda, por mais que fossem diferentes os conflitos, diferentes os territórios, diferentes os tipos de projetos, mineração, agronegócio, hidrelétrica, mas tinha muitas, assim, tinham críticas que costuravam todas essas experiências específicas. Existia uma desinformação organizada, então as comunidades locais elas só ficavam sabendo dos projetos já na audiência pública e aqueles projetos, na verdade, eles já tinham sido decididos, inclusive muito antes, politicamente. E aí você tinha uma teia muito maior de comunidades que se viam atingidas por aqueles projetos e que não estavam contempladas nesses estudos, que não estavam contempladas, no poder de dizer algo sobre esses projetos, no poder muito menos de dizer não a esses projetos, ou de serem reparadas pelos impactos desses projetos. Então você tinha ali uma concepção que diminuía o marco dos atingidos e que na matemática aumentava os benefícios, aumentava a quantidade de empregos que ia ser oferecida, a renda que ia circular no município, E isso tudo em projetos extremamente diferentes, mas que parecia uma lógica de Ctrl+C, Ctrl+V, muitas vezes, assim, Agora, na avaliação de impactos, o desafio é integrar regionalmente. É abrir um pouco o olhar, Você tem lá um empreendimento, você conseguir fazer com que o olhar fique mais no território do entorno do empreendimento. Tudo bem, tem a área de influência direta, indireta, etc. Mas é um pouco mais do que isso. Na área de influência direta, indireta, etc., que outras atividades existem e existem por conta desse empreendimento e amplificam os impactos, ou seja, o impacto não é desse empreendimento. Não, pode renovar esse empreendimento porque não é ele que está impactando, é a oficina de manutenção de estrutura, não sei o que está impactando. Mas essa oficina só existe por conta desse empreendimento. E dentro dessa visão regional, enxergar que existe vida no território. Que as pessoas não vivem só dentro de casa, comprando alimento no mercadinho, e trabalhando na prefeitura. As pessoas trabalham no campo. Tem muito extrativista, vegetal, tem muito pescador que vive nesse campo, entre os empreendimentos, e que esses impactos são extremamente cruéis para eles e eles costumam não ser vistos, ou quando são vistos são de uma forma bastante depreciativa até, Ou seja, mostrando como se fossem pessoas pobres, que o empreendimento vai trazer recurso, vai trazer uma estrada. Muitas vezes a estrada é a destruição da comunidade, não um benefício para a comunidade. O impacto da saúde costuma ser muito ridículo mesmo, basicamente avaliando o que aconteceu no posto de saúde, se aumentou as estatísticas ali do DataSUS, com mais ou menos gente frequentando o posto, mas não avaliando realmente outras questões, ou seja, nem todo mundo vai no posto. O posto já é uma situação extrema. Muita gente que vai no posto não é notificado exatamente por que está ali no posto. Então, a avaliação de impacto da saúde é muito precária, é muito mal feita, propositalmente, para que isso não apareça, para que esse componente ele realmente não apareça. E aí termina aparecendo o componente, o impacto da saúde foi positivo, porque graças ao empreendimento se construiu mais uma unidade de saúde. Mas tem médico nessa unidade? O atendimento é contínuo? Ou o médico vai 3 vezes por semana? Ou tudo tem que ser removido? Tem ambulância? Então a forma como é avaliada é por um olhar sempre muito externo, muito urbano, muito industrial, muito desenvolvimentista, e não um olhar de quem vive naquele território. A gente não ligava muito assim para impacto ambiental, a gente às vezes você vê, tá vindo petróleo para cá, a gente fala assim, vai dar renda, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai fugir das nossas origens, não sei o que, assim como você de plantar,
Porque nossos jovens hoje, se você vem a indústria de petróleo, ela vem, nosso jovem não quer mexer com terra. Vai querer ir para dentro né? É um direito deles, de ir, mas você ensinando um pouco o que pega assim dentro, você ensinando um pouco que a terra, sempre valorizar a terra para não deixar, que até teve uma reunião uma vez, parou no aeroporto, ia ter aqui a tantos metros, aqui não é na comunidade não, ia ter que existe que estourar pedra aqui para fazer o porto aqui na praia, por exemplo, vai estourar pedra ali, você vai ter explosão de tantos tempos, então, você viu? De tantos tempos, explosão para estourar a pedra, para fazer o porto, para fazer o cais, né? Aí você fala em impactos ambientais, a pessoa não está nem aí, o que é isso, né? Estou nem aí. É uma preocupação na questão social, é também uma preocupação em relação ao trabalho, porque aumenta o número de pessoas, diminui a questão do trabalho. Então, as pessoas que não saíam daqui para fora para trabalhar, aí já tem que sair daqui da comunidade para trabalhar em outros lugares, até estado, né? Coisa que não acontecia. Talvez isso também venha desencadear um pouco. Entender a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental, é possível compreender esse instrumento de formas muito diferentes. Então, é possível pensar num gradiente de modelos lógicos acerca do que é feito na avaliação de impacto ambiental. Ela nasce com um modelo lógico bem típico do lado dos anos 60, um modelo muito racional, tecnocrático, um modelo de processamento de informações. Ou seja, esse modelo diz que se você fornecer a melhor informação possível, a maior quantidade de informação possível para um processo de avaliação de impacto ambiental, isso vai resultar necessariamente num processo racional de tomada de decisão melhor possível. Quanto menos informação, a pior a informação for colocada no processo, a tomada de decisão é pior, é prejudicada. Né? Então esse é um modelo meio positivista, racionalista, né? de pensar a avaliação de impacto ambiental. No outro extremo de um gradiente de diversas possibilidades e mesclas, você tem uma perspectiva talvez negocial, mediadora do licenciamento ambiental e da avaliação de impacto ambiental como um processo de mediação de valores, de crenças, de prioridades na sociedade. Né? E aí, daí a importância nessa perspectiva de processos robustos de participação pública, de identificação de partes afetadas, de partes interessadas, né? De abertura de diálogo dentro do processo de licenciamento. É claro que mesmo nessa perspectiva, informação ambiental, socioambiental de qualidade é fundamental, mas ela é encarada de um outro processo, de uma outra forma, de uma forma muito mais dialógica, dialética e muito mais complexa, naturalmente, do que o outro modelo que simplesmente processa a informação como se fôssemos robôs, né? Então é muito interessante porque dependendo de quem está falando sobre avaliação de impacto ambiental e licenciamento, você pode ver que a pessoa tende a entender o processo mais como um processo que processa informação técnica ou como um processo que é um processo negocial, de mediação social, de valores e crenças, enfim. Existe muita experiência social também nessas resistências, dizendo como que poderia ser feito, o que deveria ser considerado, né, para que esses estudos pudessem ampliar a arena pública, ampliar o debate democrático, né?